A paz, meu amigo, meu irmão. Esse é o podcast do pastor Klaus Piragini. A gente trabalha sobre liderança. Se você chegou e é novo no canal, não esquece de se inscrever, participar com a gente, mandar sua sugestão de ideias. E eu estou numa série bacana aqui, entrevistando pessoas queridas, amigos. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu sou fã, que eu conheço desde criança, que eu tenho um carinho muito grande, que é o pastor Michel Piragini, que é meu sobrinho também e que está aqui hoje. Ô tio, que alegria estar aqui, a gente poder conversar. Também tenho uma admiração enorme por você e estou feliz Que gostoso de participar desse podcast aqui. Esse é o primeiro parente que eu entrevisto. Ah é? Olha aqui. Só. Que... Primeiro parente. Obrigado, me sinto honrado. Fico muito feliz, fico feliz. Que bom. Eu admiro muito seu ministério, tenho visto tudo que Deus tem feito, a sua liderança. E acho que a gente vai começar esse bate-papo aqui falando sobre um dos seus grandes desafios e do seu grande talento também, que é liderar jovens. Eu particularmente sei que os jovens, os milênios, né, eles são uma bênção, trabalhadores, e eles têm uma visão, né, de internet, uma ligação com redes sociais poderosas, então não é só questão de crítica, mas existe um desafio, né, para quem já é um pouco mais velho que nem eu, de uma geração, né, liderar pessoas de uma outra geração. Sim. E como é que é liderar os milênios? Eu acredito que vai haver um gap em toda, de geração em geração sempre existe diferença. Eu também já estou velho. Se você está velho... Por mais que eu peguei a cultura da internet e tudo, mudou as perspectivas, né? Hoje é tudo on demand, você escolhe o que você quer, o conteúdo, eles estão muito ligados. Geração Netflix, então mudou a perspectiva, ele não consome algo pronto. E isso é uma oportunidade, eu acho que a gente pode influenciar direcionando, né? Trazendo para eles perspectivas. O problema é mergulhar nesse mundo. Eu tô fora. Uma coisa que eu aprendi, a gente não precisa entender tudo o que acontece. Na liderança, a aproximação e a influência acontece quando a gente dá voz para os meninos que estão lá naquela geração específica. Eu não tento ser um millennium, eu chamo eles para perto, escuto, deixo eles fazerem. Aí, lógico, a gente vai equilibrando aqui as coisas, mas é uma geração, como você falou, muito ativa, que tem vontade de trabalhar. E se você der desafios, oportunidades, eles produzem, tem entendimento de tecnologia, de alcance, de como chegar. Então, eu creio que essa é uma geração boa. Os desafios, muito problema emocional. Eu acho que as últimas gerações têm cada vez mais um viés assim na questão da depressão, de muito subjetiva. Eles também, a gente tem que cuidar da parte que envolve identidade muito grande. A gente está vivendo num tempo complicado de influências, mas quando a gente direciona, traz os desafios, apresenta a visão, eles são fenomenais. Toda geração, né? Eu creio que também há muito anseio nas novas gerações de querer mudar, de querer fazer diferença, de querer atuar. Existe um tempo novo agora de se posicionar. Acho que daí também às vezes tem que pôr limite, senão dá muita confusão. Vamos voltar um pouquinho. Gostei de uma parte, eu vou pegando os ganchos aqui e você vai desenvolvendo. Eu gostei de uma parte que você falou, eles têm dificuldade com identidade. Explica melhor isso para nós. Assim. Por exemplo, eu fico imaginando aquele pai que está cuidando do seu filho de 24, 25 anos e tem também um filho de 15, 16 anos. São duas gerações dentro de casa, né? Perfeito. E as duas gerações têm problema com a identidade? Eu creio que
agora num viés cristão, a gente tem que buscar sempre a nossa identidade à luz da palavra. Sim. Quem a gente é, não são os traumas, os machucados que nos definem. Mas toda a geração, ela imprime, através da moda, através dos filmes, através da arte, um sistema de valores, o jeito de vestir, o jeito... E eu vejo que há uma mudança muito grande. Uhum. E isso vai imprimindo um jeito de ser, né? Então, os conceitos de mundo, cosmovisão, eu acredito que nós temos que trabalhar muito enquanto igreja nesse sentido. Então, hoje, o que a gente está fazendo lá na igreja é um trabalho de cosmovisão, em paralelo também um trabalho com os pais, para entender os desafios, aproximar os pais da igreja, entender o trabalho. Então, na parte dos milênios, a gente tem trabalhado cosmovisão, o pessoal que está na faculdade, eu trouxe professores universitários, aí eles abrem assim a visão em relação de onde que veio esse jeito de pensar, essa ideia da vida, de onde que veio esses valores, e a gente tem tido um resultado bem não Nos mais novinhos, os adolescentes, aí é um outro perfil já. Esse eu já não tô diretamente ligado com os adolescentes, mas eu vejo que eles já são mais entusiasmados, uma geração mais envolvida, mais engajada do que essa que passou, assim, última. E também, como a gente já começou um trabalho aqui no Millennium, essa geração, ela já tá, a igreja já está começando a influenciar mais na base, pelo menos ali onde a gente está. Uhum. Eles já estão com um olhar mais aberto para algumas questões que envolvem identidade, quem eu sou na palavra, o que Deus tem para mim, qual é o meu propósito. É muito importante a gente trazer esse conceito de identidade para o jovem à luz da palavra. Isso eu acho que tem que estar dentro do processo de formação do jovem cristão, desde a base, a gente trabalhar muito a identidade dele em Jesus. Então, a gente tem feito assim. Agora, eu não conheço tudo, eu gosto de ouvir, deixo eles liderarem. Você pega os líderes base de cada geração, traz eles para perto e deixa eles comandar. Lá nos adolescentes, a gente está vivendo um tempo ali de avivamento, os meninos engajados na oração, querendo ter experiências com Deus. O legal do adolescente é que ele anda em bando, então quando se converte, eles começam a trazer todo mundo. É muito legal o que está acontecendo lá. Eu gosto muito dessa geraçãozinha alfa aí, eu acho que a gente vai ter uma geração de liderança forte aí que está vindo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Você falou de problemas emocionais nessa geração. Eu creio que nós vivemos um tempo onde essa primeira geração, uma geração que passou, ficou mais fragilizada. Eles demoraram para começar a trabalhar, a maioria dos jovens hoje vai começar a trabalhar, às vezes pós-faculdade, alguns que não têm oportunidade, depende da classe também, né? Sim, social. Verdade. Mas isso, eu acho que atrasou o crescimento da geração, principalmente que está na universidade, as próprias grades, até mesmo de federal, coisa assim, às vezes não permite o cara trabalhar ou fazer um estágio muito curto. E eu acho que essa falta de independência financeira, de ter que produzir, de ter contato com o trabalho direto, atrasou. E aí isso é engraçado. Na mesma geração, um jovem que começou a trabalhar mais cedo, na minha opinião, na maioria das vezes, ele está muito à frente na perspectiva emocional e de vida do que o que só se estudou, o que não ingressou no trabalho, no mercado, mesmo que seja criar um pequeno negócio. Eu acho muito importante os pais empurrarem os filhos. Parece que essa geração alfa é mais antenada nisso, né?
Exatamente. A gente tem adolescentes aqui que querem montar empresa, né? Isso. E os milênios ainda estão pensando qual vai ser a próxima faculdade antes de começar a trabalhar. Sim. Mudou também o conceito de formação, né? Hoje as pessoas tem uma geração às vezes, agora que quer trabalhar não necessariamente uma faculdade formal, eles querem fazer outros tipos de formação, abrirem seu próprio negócio. É uma perspectiva diferente, mas boa. Eu acho que um equilíbrio aí interessante de ideia de mundo, de planejamento. Mudou o jeito de planejar, é tudo mais curto, mais rápido. A pandemia também mexeu nisso. Não é um ano, é 3 meses. A ideia da startup, né? Não é um KPI, necessariamente OKR, a ideia de 3 meses, mais rápido, a ideia de cooperação também. Isso mudou também a mentalidade, né? Eu lembro, você virava, tirar 18 anos, você já queria ter teu carro, ou tirar a carteira. Eu vejo alguns não... A ideia da cooperação, eu ando de Uber, eu divido carona, os conceitos estão diferentes, o jeito de pensar. As coisas vão acontecer, isso é menos importante. Na minha geração, por exemplo, era muito importante o título, né? Você tinha que ter cargo, você tinha que ter título, isso era muito importante, o status, né? A minha geração gostava de usar marcas estampadas enormes no peito, né? Quanto maior a marca no peito, mais geração, relógios, né? E eu sinto esse gap que você falou, essa lacuna, porque a geração que vem, ela não se importa com nada disso, né? É que hoje o acesso à informação, eu posso fazer um curso com o melhor cara, o mais bem sucedido em determinada área. Acho que a questão de sucesso mudou, né? Isso. E ele é acessível, eu entro ali na internet e faço um curso com ele. Por que eu vou me preocupar com o título? Eu tenho que aprender e realizar. Eu acredito que o nosso processo de formação a médio prazo, ele vai mudar demais. Sim. Tem algumas escolas nesse conceito mais novo, a Conquer lá em Curitiba, o cara explodiu com esse conceito. Quando ele foi para o online ainda mais forte, né? Os cursos online, ensino à distância, você agrega muito valor, muita gente boa, áreas específicas, resolve um problema específico. Classes grandes, né? 800 alunos, 1000 alunos e não tem problema nenhum. Um vídeo gravado, cara. Então tá mudando muito o jeito e o jovem tá cada vez mais autodidata, porque ele entra na internet, eu quero aprender isso aqui, escolhe, faz ali um... e não é ruim, é de qualidade o que ele aprende mesmo. Diferente de nós, que no meu caso, que eu tinha que ir na escola, né? Eu não sou tão velho assim, mas, cara, na minha época, para você estudar, você tinha que ir na biblioteca, né? Parece uma coisa de outro mundo, você imaginar que... A gente... É diferente tudo, né? O jeito de ouvir música. Não, você tem um mundo, a música que você quiser agora num aplicativo. Já era um avanço o MP3, né? Agora você tem um aplicativo no seu celular que você ouve milhões de músicas. Só que eu acho que isso também traz uma coisa, uma vez eu ouvi sobre a economia da atenção, se eu não me engano é esse o nome, que a gente começa a ficar muito estressado pela quantidade de oportunidade que a gente tem, né? Talvez essa geração fique estressada porque ela tem muita oportunidade. Então, que música escolher? Sim. Porque na minha época, né, engraçado que eu não sou tão velho, mas na época você tinha uma fita, tinha 6 músicas de um lado e 6 do outro. Né? Você andava com estojo de fita no carro de 30 fitas, né? Só que esse estojo de fita era 30 fitas e tinha lá, sei lá, uma quantidade que você pudesse colocar de 6 músicas de cada lado, ou um pouco mais, talvez. E hoje o camarada tem que escolher uma música, ele tem 1 milhão de músicas para escutar. Isso estressa mesmo. E todo dia lançando uma nova. A quantidade de informação é estressante. Por outro lado, se bem direcionado, aí que eu acho que as nossas lideranças têm que apontar caminhos.
pesquisar também e apontando caminhos. Como assim? Quais são as referências de liderança para você? Em vez de eu necessariamente ensinar sobre, eu posso falar, ó, segue esse canal, esse cara é bom, esse grupo é interessante, indicar playlists, indicar... o mundo mudou nesse sentido. À medida que eu vou influenciando, eu consigo direcionar, apontar. E esse engajamento, ele acontece também. Eu sou um líder influente numa área, eu chamo alguém, eu engajo outro, eu aponto aqui e a gente vai direcionando dessa forma. O que tem que tomar cuidado é que às vezes tem interesses, né? Existe um mercado, então o cara se alavanca simplesmente porque o outro tem uma quantidade de seguidores, e aí tem um interesse às vezes, dependendo da área, né? Mas há um movimento interessante, assim, de conteúdo bom vindo, como a gente está fazendo agora aqui o nosso bate-papo e pode transmitir. Você vai conectando e apontando caminhos. Esse cara aqui vale a pena, esse outro, tal. Sim. Você está fazendo isso, né? Você está apontando direções. Quando você traz alguém, quando você aponta um canal, mostra um caminho. Então, e o adolescente, principalmente, que tem mais tempo, ele fica, ele ouve tudo. Se você der uma linha para ele vai mergulhar. Ele mergulha. Vai saber mais que você. Ele fica irritado um pouco com os milênios, né? Eu acho que a geração alfa fica bem... ela também está tendo um choque, né? Porque um é mais sensível, né? Isso é legal. Valoriza as dores, e o outro fica nervoso, porque então existe, há uma tensão mesmo. Agora, tem uma coisa interessante que eu penso, às vezes eu acho que eu estou errado nisso. Às vezes me dá vontade de dizer para eles que eles querem correr a corrida, na verdade eles não querem correr a corrida e ganhar o prêmio. Não querem fazer o curso e ter o diploma. Existe uma geração hoje que... A minha geração, por exemplo, era uma geração que eu tinha que ir lá fazer e acontecer, não existia, né? Se você quisesse ter um ministério, você tinha que fazer o ministério acontecer, né? Você tinha que trabalhar, você tinha que mexer com obra, você tinha que mexer com som. Essa geração que vem, eu percebo que ela talvez eu esteja errado porque eu estou olhando com um viés de uma outra geração, né? Mas parece que tem que estar tudo pronto para eles, tem que estar montado. Uhum. Eles não vão fazer se não tiver, por exemplo, eles não vão no lugar se os pais não levarem, né? Aqueles que não têm carro, né? Ou eles não vão participar de um curso na igreja se o pai não combinar de levar e buscar, né? Ou se o pai, alguns até se o pai não vier junto assistir o curso, tem que estar junto, né? Sim. Na minha geração a gente não queria o pai perto, a gente queria fazer as coisas da nossa cabeça, a gente não queria... Mamãe falava, eu vou com você, eu ficava desesperado, não, você não vai, eu não quero você lá, né? Essa geração eu vejo que é diferente. Então às vezes eu tenho uma sensação que é difícil trabalhar com eles, porque, como eu disse, eles querem a medalha, mas não querem correr a corrida, então quer dizer, no final você tem que pôr a medalha neles, mas eles não tiveram aquele processo, né? Como você sente sobre isso? Eu acho que eu posso estar errado, né? De verdade. Posso ter uma visão muito velha, né? De pode ser. Eu acho que às vezes no excesso de valorizar a comunidade, a questão do mérito, vamos dizer assim, ou a questão da competição, ela é mal vista por essa geração. Mas tá tão tem nicho, sabe? Acho que é difícil te falar aqui, generalizar, né? Você, dependendo da visão de mundo também, né? Da água que está bebendo, de quem está seguindo. Sim. Tem uma série de questões. Então eu vejo, agora, na educação, eu vejo uma tendência nesse sentido. É bem isso, eu não posso dar o prêmio de primeiro lugar, todo mundo tem que ganhar a medalha. Então há uma tensão, até que ponto isso é bom, até que ponto também na vida real ele vai ser
conformado, porque se eu não cuidei de mim mesmo é assim, tem que me aceitar e não sei o que. E eu acho que há uma certa conformidade com, eu sou... Por isso que eu falo que a gente tem que ensinar a respeito de identidade. Me aceitar como eu sou, né? E não sei o que. Então, eu acho que é isso que desespera os pais, né? Sim. Cara, vai, né? Então, acho que é isso que desespera. Você é muito lindo. Eu não vou viver pra muito sempre, lindo essa eu vou morrer uma hora. Filosofia, mas se você não for... Mas eu não consigo generalizar, um vovô porque... de 60 anos, 70 anos aqui, valendo. Mas eu acho que tem a ver com também perfil de cada um emocional e tudo. Tem gente novinha hoje muito realizadora, muito... Então, por isso que você direciona, né? Muito empreendedora, né? Também, muito... Lógico, aí o viés, assim, também, eu acho que a gente tem que cuidar bem do imediatismo. É uma geração que quer o imediatismo. Eu planejo em 3 meses, eu quero me aposentar a visão do startup, anos, eu quero ganhar quero fazer, vendo, mas não construo. Eu não me apego, eu construo, eu faço para vender, eu faço para... Aí eu acho que nesse aspecto a gente tem que trabalhar. Porque para alguns funcionou, né? Eu acho que isso é o que está na cabeça deles. Então, é que nem quando na minha geração, quando tinha os jogadores de futebol. Então a gente achava que todo mundo ia ser um craque, ia jogar bola que nem o Pelé, que nem o Zico na minha época, né? Todo mundo queria jogar bola porque a gente tinha essa visão. E hoje eu acho que a visão deles é outra, né? Eu faço um projeto, lanço, vendo e vou me aposentar. Eu vou viver... Acertar a mão aqui numa... Vou ter uma música que vai fazer sucesso e essa música vai explodir. Vou ter um vídeo que vai viralizar. Mas eu só não gosto de generalizar, porque dentro de uma geração você vai ter perfis diferentes. Gente que está na outra... Mas a parte de educação, o conceito de aprendizado... generalizar nunca é bom, né? Isso tudo mudou. Isso mudou, tio. É muito mais rápido. O on-demand que você falou é nítido, né? Até na igreja isso é... E o jovem, ele tá questionando, por que eu tenho que fazer um curso formal com tudo isso daqui, se eu quero aprender isso? Ele é muito prático, pragmático em alguns aspectos, e ele consome informação e aprende dessa forma. Agora, tem uma coisa que você falou, que essa questão do on-demand, que eu fiquei pensando, é que é legal eu concordo com o on-demand, assim, você ter ambientes, espaços e tal, mas às vezes eu percebo, aconteceu comigo aqui um caso outro dia, de uma mãe que estava meio brava, porque o nosso culto de jovens é no sábado, e ela não quer vir no sábado, ela quer que seja no domingo. Entende? Porque esse on-demand também gera essa situação do tipo, eu quero no meu horário, na hora que eu posso, e isso acaba trazendo uma frustração para as pessoas, né? Particularmente, eu acho que lá na PIB não é assim, não sei, vou perguntar. Aqui eu não concordo muito em separar o jovem na hora do culto, com o culto só para o jovem. Porque eu acho que o jovem tem que se envolver com a igreja, porque quando ele cresce, na minha opinião, né, ele vai ter essa lacuna de novo, ele não vai chegar numa igreja que era dele, que nem lá eu sei que vocês têm o culto aos sábados, mas se você faz um culto domingo também, separado, enquanto está tendo o culto da congregação, como algumas igrejas estão fazendo, eu acho que esse jovem nunca dá o salto, né? Chega uma hora que ele já não tem mais idade para esse culto de jovens, ele não se sente parte da igreja que é a igreja mãe, né? Sim. Tem a ver daí com uma visão... Como você vê isso? Esse eclesiológico, de separar o jovem da igreja e... É que eu defendo a ideia da igreja como família, né? Eu também. Nessa perspectiva, nessa perspectiva, eu tenho que ter projetos que atendam no específico o adolescente, o pré-adolescente, a criança, o jovem, mas eu defendo que o culto familiar ele participe e valorize e honre. E se identifique com a igreja que ele está, né? O que eu vejo, o que acaba acontecendo, tá lá na igreja que eu vejo, tem a questão da linguagem. Então a gente tem cultos com linguagens diferentes. O culto de sábado hoje virou um culto contemporâneo da igreja.
Porque eu tenho uma geração de 40, 50 anos que às vezes gosta de um louvor mais worship, com uma pegada mais atual, com músicas que estão ali, porque o cara já tá no Spotify, ele já tá vendo. Né? E aí tem um conflito com uma geração mais velha que gosta dos hinos mais antigos e tal. Falta, né? Gosta de uma liturgia talvez um pouco mais tradicional. Então lá a gente tem no domingo mais tradicional, a liturgia, e no sábado mais contemporâneo. Só que o que eu faço? Eu incentivo o jovem a participar das duas. Ele vem no sábado, o adolescente vem na sexta-feira, e no culto que não é talvez a linguagem que ele mais gosta, ele vai para servir, então. Vai para servir. Vai lá, fica de voluntário, vai ajudar os adolescentes, está trabalhando forte, porque há um gap de linguagem. Adolescente, o único que a gente faz separado é pré-adolescente para baixo, daí. Aí eu faço o culto pré-adolescente, porque aí eu acho que é uma questão, aí é um espaço muito grande, menino de 10 anos, 11, 12, ele não acompanha. É a igreja da criança. Aí a gente tem o culto. Aí o adolescente, ele vai servir na porta, no estacionamento, vai estar no culto, no louvor, se der oportunidade. O que eu tenho visto lá na igreja é que quando a igreja tem um trabalho de formação bem estruturado, do infantil e de juventude, ela vira um celeiro de liderança da própria igreja. Então esses dias eu estava no culto lá, fiquei vendo quem estava fazendo todos os momentos, os pastores da igreja, eram todos gente que a gente formou na casa ali, vieram dos adolescentes, se converteram nos movimentos da igreja, vieram da base. Então você vai investindo e formando, e aqueles que você forma, eles alimentam a visão que Deus deu, né, para a igreja local. Então, eu tenho trabalhado a gestão disso, alguns processos, né, dentro deles a formação, para mim, ela é um ápice, assim. Deus me deu um processo em Gênesis e eu, assim, como Deus trabalha lá, né? E para mim o ápice é façamos o homem, né? São 7 passos, mas o 5º é façamos o homem, né? A Trindade participa de todo o processo criativo. Sim. Mas ele faz questão de dizer, na formação do homem, façamos, ele participa, é o ápice. Então, o que eu tenho trabalhado com cada líder é formação para o todo e as demandas específicas daquela idade ou daquela geração. Então, um jovem universitário, então ele vai passar a visão da igreja, do todo, mas vai ter uma formação específica, cosmovisão, posicionamento da universidade, como é que ele trabalha, formação. Adolescente é a mesma coisa, tem uma escola, visão da igreja como um todo, mais específica. Questão da sexualidade, da identidade, tem um programa específico para ele. A gente está fazendo assim cada geração. No infantil agora, a ideia é a escola dos avivalistas. Então a gente vai ter um programa. Qual que é o conflito? Na geração mais antiga, ela quer que eu faça a EBD vingar. Mas aí o menino vem só para a hora do culto, porque a visão da EBD era separada. Você tinha a EBD e o culto. Eu tenho o cultinho da criança, o culto do pai, que horas que é a EBD? Onde que ele aprende? Olha que oportunidade que eu tenho nessa visão mais on demand que a gente falou, com a tecnologia, de ter uma escola bíblica, não necessariamente dominical, mas cotidiana, diária. Então eu dou o conteúdo que a criança tem que fazer, ajudo ele a ter o tempo devocional. Online isso? É isso que a gente está desenvolvendo. E aí tem as reuniões específicas para esses meninos que a gente está formando. Inclusive líderes de célula infantil, líderes de célula. Então a liderança, ela vai fazer a escola específica, com grade, currículo, bem feito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos a oportunidade de formar biblicamente as nossas crianças muito melhor do que na minha época, na sua, né, tio, que está mais velho. Sim. Porque ela pode ter um contato diário, uma formação direcionada.
Sim. E aí o pai pode participar, pode ajudar. Pode estar junto Faz o nesse programa processo. no processo, segunda, terça, um pouquinho todo dia, porque o mais importante não é o conhecimento só em si, mas é desenvolver os fundamentos da fé. Eu tenho que ensinar o menino a fazer devocional. Tá. É mais importante eu criar disciplina e ensinar para ele como é que faz, como é que ora, como é que lê a Bíblia, como é que eu interpreto a palavra. Mas você acha que isso é um papel dos pais ou da igreja? Eu entendo que a minha ideia é que você está querendo dizer que são de ambos, né? Mas não sei se é isso. Eu acho que tem que ser de ambos, porque nem todos os pais vão ser crentes. Ainda mais não tô querendo isentar o pai da sua responsabilidade espiritual, mas eu creio que na perspectiva da missão eu tenho que ensinar a criança a falar de Jesus, a evangelizar, o adolescente. E o que está começando a acontecer? Qual que é o fenômeno? O Ministério de Adolescentes, até por uma característica pessoal minha, eu sou muito evangelista. Começou a se converter um monte de adolescente. Os pais da maioria não eram crentes. E aí é um conflito. Ele não vai domingo na igreja. Aí o pastor lá na ponta fica, pô, você não leva os adolescentes. Não é porque ele não leva. Ele é o primeiro cristão na casa. Domingo ele vai no jogo com o pai, ele vai fazer outra coisa. Né? Interessante, né? O pastor Eric, que está aqui com a gente, aí veio no... Vou fazer um podcast com ele também. Ele foi o primeiro convertido na casa dele. O culto dele era o culto dos adolescentes, porque não necessariamente domingo ele tinha um compromisso familiar ali. Até o pai também podia achar, impedir ele de ir, né? Porque... Exatamente. Agora lá, tá com os amigos dele, tá buscando a Deus, tá num lugar bom. Mas 2 vezes na semana? Agora 2 vezes, final de semana, dependendo da tradição familiar. Nem não dá mais bola para a família, não se importa com a família. Exatamente. Aí você tem que construir caminhos para aproximar o pai aqui, para que ele acredite que esse projeto é bom para o filho dele. E aí você começa a pregar para esses pais. Então o que eu tenho visto lá é o contrário. Os adolescentes estão trazendo os pais para a igreja. Entendi. Mas muito, muito. Eu posso dizer que tem muita gente que chegou por causa do trabalho de base. Alguns que vêm de outras igrejas porque não tem um trabalho de base bem feito. Não é o nosso objetivo, mas acontece. Mas também pais que começam a ver lá, pô, o que é esse lugar? Aí vai, às vezes, no culto, que nem se for para ver, onde o filho está indo, se converte. Uhum. Eu já discipulei alguns pais que se converteram no culto de jovens, de adolescentes. Eu pego o discípulo, falo que são as ovelhas velhas, né? E a gente vai caminhando junto. Então, por isso que eu acredito que a gente tem que ter uma resposta também. Não incluindo o pai e a mãe, porque senão, não necessariamente sempre incluindo só o pai e a mãe, no sentido de que ele vai me ajudar a formatar, e a criança que levou o amiguinho e ele se converteu. Eu acho que existem esses 2 mundos, né? O pai que é cristão, né? Que tem que assumir o sacerdócio do lar dele. Perfeito, isso é o papel dele. Ele é o sacerdote da casa. Aí a gente vai trabalhar a paz aqui, né? Isso. Você tem que ensinar teu filho a fazer devocional todo dia. Porque o filho vai seguir o que o pai... Com certeza. Se o pai é crente, a gente tem Ajuda muito. Ajuda muito, né? Mas eu acredito que a ideia de dar para ele a pílulazinha todo dia, para a criança um caminhozinho, apontar o caminho. Entra nesse trilho aqui. E qual é o conselho que você dá ao pai hoje? Por exemplo, assim, um pai que está com seu filho de jovem, adolescente, na transição de jovem adolescente, que está preocupado com a vida espiritual do filho dele. Porque às vezes eu acho que a igreja tenta, né? E o camarada está entrando na faculdade, o jovenzinho está recebendo uma carga hoje no nosso país complicada de moral, né? Ele tem um efeito da própria internet, dos amigos, e a igreja tenta às vezes fazer o seu trabalho, mas ele vai às vezes se perdendo, né? Ele vai sumindo, né? Às vezes até meu pai não tem uma posição de um sacerdócio dentro de casa, então ele nunca viu o pai orando. Qual é o conselho que você dá para esses pais? Acho que a primeira coisa para mim a melhor didática da fé é o exemplo. Não adianta você querer falar, faça o que eu não vivo. Você quer ensinar teu filho, viva.
Eu tenho uma experiência com isso interessante. As minhas filhas, quando eram pequenas, eu tinha um hábito para elas deixarem eu orar. Eu dizia, papai está trabalhando. E aí fechava a porta e ia orar, né? E aí um dia a Thalita virou para mim e falou assim, eu falei, papai, alguma coisa sobre oração? Ela falou, pai, mas eu nunca vi você orando. Eu falei, como você nunca viu orando? Eu fecho a porta, eu tranco. Não, você está trabalhando. Interessante, né? Sim. Eu fazia para poder ter momento do teu de intimidade, fechar a porta. Eu sabia que ela trabalhando ela não ia entrar porque ela ficava com medo, né, e tudo. Mas na cabeça dela eu não orava. Ela nunca me viu orando. E isso foi difícil reconstruir. Uma coisa que você está falando aí que a gente tem que pensar, né? E eu tento, a gente está tentando desenvolver são as culturas. Então, a cultura da vida devocional. Como é que é na minha vida e para as crianças. Então, hoje, se o Benício acorda, a primeira coisa que ele sabe que eu vou perguntar, você já leu a Bíblia, filho? Você já orou? É porque dentro da nossa cultura familiar, Deus é o primeiro do dia. Não importa se ele acorda às 6, às 8, às 9, Deus é o primeiro do dia. Então estou tentando implementar. Daí a Silvia montou os caderninhos de oração deles, daí é uma graça. Eles escrevendo, eles desenhando as histórias que ela leu na Bíblia, aí eles vêm me mostrar. Aí esse dia meu filho veio, pai, eu tava com dor na mão, não sei o quê. Falei pro meu amigo, tinha machucado a mão, o menino falou, vamos orar, você já orou? Menininho, 5 anos, 6 anos, pôs a mão lá, orou. Pai, passou a dor na hora, Deus me curou. Então, a gente também tomou algumas decisões, sabe, tio? Escola. Nós fomos para uma escola de um viés cristão, porque, na minha opinião, é mais importante a formação espiritual dos meus filhos, os valores, do que a formação do que acadêmica. Só a formação acadêmica. Até pelo conceito que eu estava falando aqui de aprendizado, que mudou muito. Então, às vezes você está preocupado com uma formação de um diploma. A escola onde meus filhos vão hoje, e para mim foi drástica a mudança no comportamento deles. Eles iam a uma escola muito boa, conceituada, boa, não tem do que reclamar, estrutura, tudo. Porém, eu levava os meus filhos sempre chorando para a escola, era difícil que eles gostassem. Quando nós mudamos, eles voltavam. O primeiro dia que eu busquei, eles cantando musiquinha atrás, me contando as histórias, experiências com Deus. Eu falei, outra, né? A questão do convívio. A maioria dos que estão ali também estão buscando a mesma coisa. Então, a criança, o adolescente, ela é influenciada pelo meio. Se ele tem amigos que estão na mesma busca, no mesmo interesse, o amiguinho que ora e ele é curado, ele quer viver a mesma coisa. Então, eu acho que a gente pode direcionar. A gente está vivendo um tempo, os professores... É muito importante, né? Uma linha muito tênue da formação de identidade, de mundo. Muito importante direcionar, né? Eu acho muito importante. Eu acho que hoje os pais têm medo de fazer isso, porque a própria sociedade está colocando na nossa cabeça que a criança tem que escolher, né, os seus pensamentos. Eu nem vou entrar nos detalhes disso, porque eu sei que vai polemizar, né? E não só se tem que escolher... Essa foi a nossa crise. Chegamos na escola, a gente vai entrar num viés mais pesado, polêmico, mas tudo bem. A criança que escolhe se ela faz o balé, o judô, se ela pega o material, a hora que ela come o lanche, eu falei, eu não tem disciplina. Meu filho tem 4 anos. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele escolhe o que ele faz na hora que ele quer? Eu não concordo. E são linhas que estão entrando no sistema educacional, que tem a ver com uma maneira de pensar. E aí depois, para tirar isso, o cara bebeu uma criança bebeu dessa água dos 4, eu vejo que essa geração do Millennium, eles beberam dessa água e a gente não percebeu. E agora, para tirar algumas coisas da cabeça deles, eu não consigo mais. É muito difícil. Faz parte Eles foram dessensibilizados, cada vez mais. Por isso que eu acho que a gente tem uma oportunidade. Como você falou, não podemos generalizar, mas eles acabaram se tornando o centro do universo. Mas eles pegaram ainda não a cultura totalmente onde eu escolho a programação que eu assisto. Sim.
Eu vou ver televisão e tá passando, todo mundo tá vendo o mesmo filme naquela época. Então, eu via uma cena sobre sexo, um valor X, ou o conceito do casamento, do homem e da mulher, ou da identidade sexual. Ele vai sendo desensibilizado, porque ele tá vendo toda hora. Toda hora. Toda hora. De Overton, né? Pra mim choca, pra ele não mais. A Janela de Overton fala isso. Né? Que a gente começa eu não aceito isso é muito ruim, até chegar no normal e... Não, uma criança que desde os 4, 5 anos viu sempre normal pra ela. Não choca. E há um objetivo de dessensibilizar, né? Existe. Mas a maneira de tomada de decisão, a subjetividade... E até o sacrifício que você fez, né? Porque colocando numa outra escola, talvez tenha diminuído o status, talvez você se preocupe com a formação, né? A gente tinha muito receio também. Falei, cara, será? Vou tirar de uma escola que eu sei que é top. Que vai dar um sucesso pro meu filho, vai dar uma vantagem, eu posso, né? Não tô limitando. Exatamente, eu posso pagar e tal. Eu incentivo hoje. Façam isso, sabe? Eu vou colocar o teu filho numa bolha. Não, eu vou... Isso é interessante, né? É um preconceito até, né? Vou colocar meu filho numa bolha. Numa bolha. Né? Eu pensava assim, tomar cuidado, que tem que aprender a enfrentar. O problema é que não é só enfrentar os amigos hoje, o colega, é um sistema. Vem de cima, é o professor. É a música que vai tocar. É a autoridade, né? A autoridade que está corrompida na sua forma de pensar. É o sistema educacional, é o jeito que ele aprende. É esse conceito. Eu tomo a minha decisão. Na adolescência, né? Se eu posso escolher o que eu quiser, a hora que eu quiser, por que eu não posso escolher esse negócio? Por que eu não posso tomar aquilo? Por que eu não posso experimentar aquilo? Eu dou liberdade sem ele ter um senso de responsabilidade. Criança de 5, 6, 8. Então, eu acredito que nessa fase da vida... Esse assunto é muito interessante. Eu, como pai, tenho que direcioná-lo. Então, agora, na minha casa, foi maravilhoso. Estou falando do meu testemunho e a gente tem que incentivar, a igreja tem que se unir no sentido de formar escolas, criar os centros de formação. Né? Tim Keller, ele fala uma frase que, numa entrevista que ele estava dando, que marcou a minha cabeça, assim, ficou na minha cabeça. Que vai chegar um tempo que talvez a hostilidade seja tão grande que eles vão nos tirar o direito de termos escolas cristãs, porque vão falar que a gente está querendo criar bolha, né? E ele teme que um dia chegue essa hostilidade tão grande que não possamos ter faculdades como Mackenzie, como Metodista, porque são faculdades fundadas por religiões. Eu achei essa frase dele muito interessante, essa hostilidade. Né, ou eles vão reverter, você vai na Harvard lá, é a Bíblia aberta, né? O símbolo, hoje já são 2 livros. Foi o pastor que fundou a Harvard. Deve estar lá, John Harvard deve porque hoje é totalmente liberal. Eles foram mudando. Agora entrando no segundo bloco aqui, transição. Eu sei que você está passando um tempo de transição, está assumindo várias responsabilidades. E o que você ensina hoje, pela experiência que você está tendo, a um líder sobre transição? Porque tem muita gente que tem transição, por exemplo, na questão familiar, tem transição na questão de trabalho, você falou que, embora eu acho, claro, você vai ser sempre meu sobrinho, então a gente sempre tem aquela cara de... Mas eu reconheço, tem os 40 anos, não é isso? 40 anos. Tu 39. 40 anos. Vai fazer 40. Mas você está numa transição também de idade, né? Eu acho que já não se sente mais tão jovem, né? Para mim você é jovem, você já não se sente assim. Sim. E tem uma transição também no seu trabalho, né? O que você ensina hoje, o que você aprendeu sobre transição para quem está mudando de carreira, para quem está mudando de fase na vida? Então, acho que algumas lições, isso. Né? Alguns conselhos também. A transição, ela gera insegurança. Interessante. Sempre.
tanto para quem vai receber e como quem está passando pelo processo. Eu não sei se vão me aceitar, eu não sei se vai dar certo. Né? As pessoas têm medo de mudança, quando existe um cenário positivo, né? Então, elas têm receio do que vai acontecer e tal. Então, isso às vezes gera ansiedade, temor, preocupação no coração de quem está no processo. O que Deus tem cada vez mais me lembrado no processo de transição é a dependência de Deus. Não tem transição. Eu comecei pela fé e eu preciso passar pelos estágios da vida também pela fé. O problema é que quando você abandona tudo no começo para seguir o chamado de Deus, ou o que você abandonou no começo era pouco. Interessante, é verdade. E o que eu vejo é que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a desenvolver um padrão onde as transições elas começam a ser um risco muito grande, parecer riscos maiores. E aí eu vejo que a gente não tem mais aquela ousadia na fé que a gente tinha, ou aquela dependência. Por um lado é mais responsável, tá certo? Não vamos fazer loucura, vamos falar assim, né? Isso. Não vamos sair aqui fazendo transições só porque Mas o que eu acredito, Deus está no controle da minha vida. Eu creio que Ele é o meu chefe, Ele é o meu patrão. E para mim eu tenho que descansar, se der ou não der, se for ou não for, Ele é o Senhor da minha vida. Então, a dependência de Deus nas transições, elas são muito importantes. A fé, né? Eu vejo Josué e Moisés, o Josué era um líder na transição, muito interessante. E ele era um homem de fé. Ele levou o povo, né? E a característica... Era um general, né? Um conquistador, né? Porque ele, na transição, ele foi alguém de fé. Segundo, a honra, né? Você tem que honrar as gerações que vieram antes de você. Porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas nem pensam, né? A gente está pisando num terreno que outros plantaram. Claro. Né? E eu tenho que reconhecer, ser grato. Porque às vezes a perspectiva de querer mudar, porque algumas mudanças precisam acontecer para atender as novas gerações, leva a gente a, às vezes, desvalorizar. Então, honra o teu líder. Enquanto você não é ele que está no comando, você pode até discordar, mas esteja do lado. Josué, até o final da vida de Moisés, ele estava segurando lá o cajado do homem. Sentado na porta da tenda. É ele que entrava na nuvem. Eu estou aqui. A honra. A gente tem que ensinar o princípio da honra. Se a gente honra a geração, se eu estou nesse lugar é porque eles pagaram, eles conquistaram, eles fizeram. Ah, mas eles reclamam disso. Eles têm direito de reclamar. Vamos honrar. Quanto mais você lava o pé, mais Deus te abençoa. Quanto mais você dá, mais Deus te dá também. Eu acho que o brasileiro tem dificuldade de entender a honra, né? Ele reclama de tudo. A gente fere a autoridade o tempo todo. Nas nossas conversas sobre política, sobre... A gente não consegue nem conversar mais hoje. Porque não existe uma cultura da honra. Eu não escuto o outro. Eu preciso dizer a minha opinião. Eu já vi tantos pecados na igreja em relação a isso. A gente tem uma impressão de alguém que você nunca conversou. Você vai sentar e você me dá uma aula do que o cara... Você nem conhece. Não tem o respeito de ouvir o que o tem para dizer. Escuta. Né? Ele está falando e já está pensando na resposta. Né? Não estou dizendo que a questão doutrinária, eu estou falando agora de vida, né? Então, assim... Eu particularmente estou muito interessado nesse assunto. Eu estava ouvindo uma pregação da Bethel outro dia e eles estavam falando que os milagres começaram a acontecer naquela igreja quando eles aprenderam a honrar. Uau! E isso me mexeu muito comigo. Porque às vezes a gente quer viver uma fase nova na nossa vida de manifestações, de
de andar num profético de Deus, assim, né, do que Deus tem para fazer, mas a gente não consegue porque não tem a honra, né? Existe uma relação profunda da ação sobrenatural de Deus com a questão da honra. Eu creio nisso. Eu também. Porque eu não consigo explicar. É o mesmo princípio de honrar a Deus, né? Quando eu honro, Deus ele derrama sobre a minha vida. Existe uma relação, né? Um princípio de divino, uma graça. Então, e são muitos textos na Bíblia que falam sobre esse tema e com promessas. Muitos textos na Bíblia. A honra nas finanças, a honra da autoridade, a honra dos pais. Tem promessas. Eu fiz uma série, tem que... A cultura da... Princípios de honra era... Eu falava de Davi. Beto é a cultura da honra, né? Para mim é uma história que eu acho linda. É quando os servos de Davi vão buscar água lá para suprir uma... Que Davi só disse, né? Só disse. O cara quase colocam em risco de vida para trazer um copo de água para o rei, né? A água do poço que ele queria. Aí, a primeira vez que eu li o texto, Davi pega a água e joga fora, isso aqui não... Que desperdício. Eles quase morreram. Porque a gente não entende agora a cultura da honra. Não é desperdício. Eu não sou digno. Só Deus é digno dessa água. Ele honra a Deus. Por isso que ele é colocado na posição de rei. Quando ele está com Saul lá, perseguindo. Sim. Deus te entregou nas minhas mãos, nas suas mãos. Mas ele não levanta a mão contra o ungido do Senhor. Deus o honra. Mas deixa eu pegar isso aqui pra gente puxar um fio aqui. Eu acredito que a gente tem dificuldade, né? Como você falou, de honrar. Até nas nossas conversas a gente peca muito. Você falou isso, né? E eu o jeito que a gente paga os funcionários. É interessante. Isso. Continua, então. Generosidade. Pague bem. Invista. Esses dias eu estava com um grupo de empresários, um empresário do reino. E ele contando, a gente fala muito do custo de seguir a Deus, né? Ou de viver os valores, né? A gente não fala das bênçãos. E ele falou que 50% do lucro da empresa, tudo para o reino. Então ele desenvolveu um negócio assim, nós investimos no reino, Deus vai, mas um dia ele estava orando e falou, você dá 50%, mas teus funcionários ganham mal, cara. Seja generoso com quem trabalha com você. Daí, puxa, tô fazendo errado, né? Aí começou a trabalhar, aí ele diminuiu o salário dele, diminuiu uma série de questões e falou assim, eu vou pagar 20%, 30% acima do que o mercado está pagando. Implementou na empresa a visão. Aí ele tinha vindo para a reunião lá que a gente faz de oração e falou, os meus diretores marcaram uma reunião comigo para falar sobre salários. Eu falei, puxa, os caras vão pedir aumento, já tinha implementado um tempo. E ele falando, o que aconteceu foi, na reunião eles falaram assim para mim, os diretores, nós estamos ganhando demais. Você tem que baixar o nosso salário. Por quê? Porque os preços das coisas aumentaram, a inflação veio, a crise econômica, e os nossos funcionários estão passando necessidade. Tira do nosso para dar para eles. Ele, uau! O líder estabeleceu visão. Interessante. Uma cultura de honra. Ou seja, deixa eu tentar traduzir isso, para ficar mais claro. Existe a honra de baixo para cima. E de cima para baixo. É isso que eu acho que você está querendo dizer. Quer dizer, existe a honra de baixo para cima. A honra que eu dou, ela volta para mim. Sim, mas também... Os mais reconhecidos dos valentes de Davi foram os 3 que levaram Porque o hoje copo na de água. igreja a gente vive um movimento, né? Não quero criticar movimento nenhum, mas o movimento da honra que existe dentro da igreja, ele é muito de baixo para cima, né? É a lista do presente do pastor, Sim. tem que comprar a bolsa que o pastor quer,
Tem que ser de cima para baixo. Interessante. Você não paga bem os teus pastores auxiliares, eles não vão ficar lá, cara. Você não vai ter continuidade. Se você não... Bom, são uma série, não é só financeiramente que eu tô falando. A honra, ela envolve uma série de questões. Mas nós precisamos desenvolver uma cultura da honra nos processos de transição. 360 graus. E isso libera de cima para baixo, lateralmente, aquelas pessoas que estão trabalhando com você. Porque às vezes também quando a mulher jogou o vaso, né, de alabastro lá, o perfume, que desperdício. As pessoas acham que a honra às vezes é um grande desperdício. Jesus valorizou, falou. E a gente acha também que não precisa honrar o nosso liderado, né, de ombro, estou dizendo assim, lateral. Por exemplo, a gente vê, eu preciso liderar eu preciso honrar meu chefe, mas eu não preciso liderar a pessoa que está do meu lado. Então, o ministério... Honrar o do lado. O ministério X não precisa honrar o Y, porque são ministérios separados, entende? Isso é uma honra 360 graus. Quanto mais eu honro, mais eu sou abençoado. Isso... Mas vamos voltar para a transição, senão o nosso tempo aqui não vai dar tempo. Vai dar só de honra. Vai de honra. Transição. Então, honrar, né? Honrar é importante. Na dependência de Deus, a fé nesse processo é muito importante. Outra coisa, a paciência. Deus tem que... Os processos de transição, eles são longos. Aí existe esse imediatismo. Então, assim, tem coisa que eu posso mexer agora, tem coisa que eu não vou mexer agora. Então, nas transições, a gente tem que escolher que brigas que a gente vai brigar, vai lutar. Às vezes eu gasto um esforço muito grande com uma coisa que vai ter pouco impacto, mas vai me gerar mais animosidade, né? E às vezes também é um ego, né? De querer mexer naquilo, né? Então a transição ela é importante nesse sentido. Com relação às equipes que se assumem novas, ganhe o coração primeiro. Ganhe o coração. Compartilhe a visão. Não chegue chegando, né? Vamos chegar quebrando tudo e definindo, agora eu sou o chefe aqui. É ruim, humildade. Humildade abre portas sempre na nossa vida, né? Você tem uma atitude humilde, ouve, você traz a visão, mas deixa ele construir com você o novo. Porque ele está com medo, ele está com o braço assim, ele está resistindo. É o que vem agora. Vamos construir junto. Você vai me tirar, Vamos construir junto. O que é aqui? Vamos sonhar. Aí, devagarinho, você vai compartilhando, investindo em visão, né? Porque o líder, né, ele tem que ser o cara que mostra o caminho, né? Aqui, aponta o caminho, traz visão. Aí os processos a gente vai construindo junto. Então acho muito importante não ser imediatista, ter uma visão de prioridades num processo de transição. Você assumiu um cargo novo, você assumiu uma liderança, seja ministerial, profissional, faz uma lista de prioridades, porque aí você não vai resolver tudo de uma vez, né? E aí, conforme você ganha as batalhas, é melhor você ganhar uma, mas fortalecer o engajamento do time do que você querer e prometer que vai mudar tudo e aí não faz nada direito. Você vai ser boicotado, você vai viver outras coisas. Dentro da igreja, eu creio muito que a unidade é gerada pelo Espírito, né? Um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Então, eu invisto muito nas equipes que eu trabalho em a gente ter uma dinâmica de oração, tanto nos processos de planejamento, como viver algumas experiências de oração com a equipe. Então, hoje, no planejamento, como a gente faz? Eu falei de Gênesis, girar no Espírito e meditar no caos, né?
No princípio criou Deus, o Bará, gerar. Então não é a visão do Klaus, não é a visão do Michel, estou no ministério. Nós somos servos do rei. Qual é a vontade de Deus? Então a gente gera no Espírito. Então é interessante como a gente tem feito planejamento, isso nas equipes que eu lidero diretamente hoje. A gente vai para o tempo de planejamento. Eu ponho louvor, a gente, vamos falar sobre esse assunto. Se vier ora aí, deixa o pessoal orar. Se vier um versículo, se vier uma imagem, se vier, escreve aí. É muito interessante. Eu já fiz isso com grupos em salas separadas. Quando a gente vai conversar, bate igual. Deus nos revelou uma visão sobre determinado assunto. O engajamento é outro. Foi gerado no Espírito. Meditar no caos, a mesma coisa. O Espírito pairava sobre a face do abismo. Antes de criar, ele medita no caos. Quais são os principais problemas? Então eu elenco um problema e a gente medita no caos. Senhor, qual é a solução? Qual é o caminho? Diante daquela revelação. A revelação, às vezes, o girar no Espírito, às vezes, é outra coisa. Girar no Espírito qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar, o plano de mensagens. Caminhar no profético, né? Aqui nos próximos 3 meses. Mas o caos que você está falando... Caos são problemas. Eu tenho um problema no departamento infantil da minha igreja. Sim. Quais são os gargalos? Entendi. Aí eu pego o gargalo, elenco ele lá. Aí, eu posso fazer uma reunião de ideias. Como que a gente resolve? A gente ora, Deus, qual é Aí elenca. Ou então, meditar no caos também ora e pede para Deus mostrar quais são os principais problemas que a gente tem que trabalhar agora. É muito interessante. Ora, chama a equipe, elenca 3. Tem um que vai aparecer em quase todo mundo. Bom, isso aqui a gente tem que trabalhar, é mais importante. Aí a gente começa a buscar soluções em Deus também para aquele problema. Esse é o planejamento. Aí depois tem os outros processos Então, por que eu estou falando isso? O Espírito gera unidade. Uhum. Eu não estou servindo isso na igreja, né? Dentro do contexto. O desejo do Michel, né? Exatamente. Eu não sirvo ao desejo do Michel. Eu estou servindo algo que eu acredito que Deus revelou para nós. Isso tem sido bem legal. Tive umas experiências diferentes e muito gostosas, assim, de ouvir Deus falar junto com a minha equipe. E o pessoal topa fazer isso com você numa boa, assim? Disso, Topa! No começo não acha muito loucura, muito espiritual, muito místico, não sei. Que isso é uma equipe pastoral, né? Então... É para a equipe pastoral. Para a equipe pastoral. Nós tivemos algumas experiências muito bonitas, assim, sabe? De Deus confirmando coisas. Então, e falando com a gente, com vários, na hora que a gente fazia a experiência, apareciam imagens parecidas, versículos que iam na mesma direção, e daí você fala assim, cara, não tem como, Deus falou com a gente. E daí isso, confesso que foi uma coisa inesperada. Suas considerações finais, vamos lá. O que os conselhos aí rápidos e práticos para os líderes de hoje? Nosso tempo voou aqui. É mesmo? Já passamos mais de 1 hora, né? Sério? Daria para fazer 2 podcasts, né? Começar mais um. Bom, eu acredito que o mais importante, pelo menos na minha vida enquanto líder cristão, é a vida de oração. Ore. Ali você é renovado, ali Deus te dá direção, ali Ele mostra caminhos. Pode até você aprender a orar. Tem algumas orações que eu faço sempre, tá? Vê se há em mim algum caminho mau.
Eu oro todo dia. Então, Deus, eu às vezes não enxergo, mas eu errei ontem. Eu falei de um assunto que não era para eu falar, eu falei de um jeito que não era, eu tratei mal uma pessoa. E aí quando eu passo pela sonda de Deus, Ele me mostra coisas que eu não percebo. Além da sonda do Espírito, eu tenho pessoas na minha equipe que eu dou liberdade para me exortarem. Então você lidera reuniões. A gente constantemente peca liderando reuniões. Dê liberdade para alguém do teu time que você confia para te dar um chute na canela embaixo da mesa se precisar, ou para te sinalizar que você está passando do ponto, ou para no final da reunião falar para você, ó, você falou de um jeito que não foi legal com fulano de tal. Tem alguém para prestar conta. Feedback. Feedback não é só para cima. Isso é uma... Às vezes eu tenho alguém da equipe que eu lidero que me dá feedback do meu comportamento também. É muito importante. Isso me ajudou a melhorar, a crescer, a evoluir. Bom, aí eu posso falar bastante coisa, né? Mas então dentro dessa busca, humildade, líder tem que ser humilde. Seja humilde. Né? Que é uma característica em falta hoje na liderança, né? Numa sociedade que prega arrogância. Né? Seja humilde, trate bem, cumprimente, abrace, nos detalhes. Peça a Deus que te ajude nisso. O que você entende que é humildade? Você falou várias vezes, né? Então, qual é a sua... Eu quero a sua visão. Tá, Poxa, eu vejo tanto, né, isso em Jesus, né? Servir pessoas. Humildade tem a ver com essa... Eu não sou o centro, eu não sou o... Deus me chamou para servir, né? Servir pessoas, servir a Ele. Então não é essa pobreza ou cultura. Às vezes a gente entende que humildade é valorizar. Não, é humildade no sentido de enxergar o outro como uma pessoa importante, que tem algo a contribuir com a minha vida. Às vezes eu falo tanto e eu não escuto. Então ouvir as pessoas, não procurar os melhores lugares nas reuniões, não sentar na frente, sentar atrás. São detalhes, tio, para mim. Tem a ver com... Tem homens de Deus que me constrangeram, assim. Não são muitos nesse aspecto, mas gente assim que eu falo, esse cara é o cara. E do começo ao fim, na mesa, o jeito que ele se portou, como ele fez no carro, como ele falou com as pessoas, me impactou. Esse é um homem de Deus. Então, eu acho que seja humilde, Deus vai te exaltar. É Ele que nos exalta, Ele nos autoriza, é Ele. Então, para mim, a liderança, ainda mais espiritual, ela tem a ver com essa graça de Deus, né? Ainda quando a sombra pega na cara de Moisés lá, ele desce. Povo complicado de liderar, mas quando a gente tá com o rosto brilhando, as pessoas ouvem mais, né? Então, a Bíblia vai falar sobre isso, né? Os outros, veja os outros, né? Valorize os outros, eles são mais importantes, né? Então, é nesse sentido que eu vejo. E se Deus é meu chefe, eu reclamo para Ele, né? Quando eu não concordo, quando não é isso, pô, Senhor, tal. Então, eu já tive experiências muito legais, assim, sabe? O cara ganha mais e eu sou o chefe. Pô, isso não é justo. Aí eu... um dia eu tava bravo que eu tinha descoberto isso lá. Trabalhava, já. O cara era subalterno e tava ganhando mais do que eu. E eu descobri por acidente. Aí não falei nada, mas fiquei chateado. Aí fui fazer minha devocional. Falei, Deus, eu não concordo. Estou sendo injustiçado. Aí caiu na parábola do servo que trabalhou o dia inteiro e ganhou o mesmo salário do que chegou. Aí Deus falou pra mim assim,
O que você tem a ver com isso? Se eu quero abençoar o teu irmão. Perdão, Senhor. Mas é difícil, né? É difícil. Tem que engolir. Falando que os né? sistemas são justos ou não, mas Não, eu tenho um mas, chefe. mas eu entendo, é difícil. Aí quando eu entendo o valor, ele vai lá e me abençoa. Na minha vida sempre foi assim. Então, eu acho que a gente tem um versículo de Paulo, né? Ontem eu estava lendo esse texto que você falou agora e depois li um versículo de Paulo que fez todo sentido para mim, né? O que é que você tem que não foi lhe dado? E se você tem, você reconhece que foi Deus que te deu? Aí eu fiquei pensando nisso, né? Quer dizer, a gente se sente injustiçado, se sente menor, porque alguém cresceu, porque alguém desenvolveu um trabalho que você gostaria de ter feito e não fez. Mas o que é que você tem que não foi lhe dado por Deus? Essa palavra falou muito comigo ontem. Eu falei, estou até pensando em pregar. Porque é verdade, a gente vive numa sociedade que a gente não reconhece que... A questão da honra, né? A gente não honra o Senhor reconhecendo que foi Ele que deu, né? Foi ser eu que inteligente é porque Deus te deu. Não, mas se você se formou na faculdade foi porque Ele te deu condições de fazer. Se você alcançou sucesso no ministério, você tem saúde, se é bom em alguma coisa, foi porque Deus te deu. Mas a nossa cabeça não pensa assim. A gente, na cabeça, quando a gente não está na humildade, né? A gente acha que não, é a gente que fez. É a gente que estudou, a gente que... Eu vi uma história, não sei se é verdadeira ou não, de um rapaz que foi falar na oratória da sua faculdade, não sei se você já ouviu essa história, e ele era o orador da turma, e quando ele chegou no meio da apresentação, ele falou, hoje eu não quero agradecer ninguém, eu vou agradecer a mim mesmo. Porque eu estudei, eu não vou agradecer aos professores, eu não vou agradecer à faculdade, vou agradecer a mim mesmo. Porque eu estudei, eu passei. Eu acho que esse rapaz, ele expressou, não sei se é verdade a história, mas é engraçado. Ele expressou justamente aquilo que a nossa sociedade está dizendo. Eu não vou agradecer ninguém, eu sou o cara, eu me formei. A gente precisa de Deus e a gente precisa de pessoas. Exato. A gente está lendo um livro que alguém escreveu, a gente está vendo... Não tem para onde correr. E quanto mais a gente entende isso, fica mais fácil valorizar o outro. Acho que essa é a questão da humildade que você falou. Por exemplo, eu posso ir numa igreja ou assistir um pregador X, Y de uma denominação A, diferente da minha, B, C ou D, na perspectiva de achar problemas. Sim. Quanto eu vou crescer? Nada. Muito pouco. Vá com a perspectiva de aprender. Eu posso aprender com até aprender com os erros também, se for necessário. Sim, mas... Eu já aprendi com erros. Eu fui a uma igreja uma vez, muito humilde e tudo mais, e foi uma coisa que Deus tocou no meu coração, né? E eu não estou reclamando da humildade da igreja, não, mas o que aconteceu é que quando eu fui subir para pregar, eu percebi que todo o sistema de luz da igreja, de som, estava ligado numa extensão, numa tomada. Aquilo foi uma lição de Deus para mim, né? E quando eu comecei a pregar, o que você acha que aconteceu? Caiu toda a energia, caiu tudo, ficou tudo escuro e tal. Queimou a fonte, né? Queimou a extensão. E eu não estou criticando essa igreja, não. Ali foi uma lição de Deus para mim. Ele falou, é assim que você quer trabalhar. Você quer ligar tudo numa tomada só. E a tomada é você. Uau! Entendeu? Então, assim, mas quando a gente está com o coração aberto para aprender, a gente aprende. Mas a minha visão não foi criticar. Não, sim, a tua visão não foi. Eu entendi a humildade da igreja. Mas eles não fizeram, sabe? Mas estou falando, aprende com Deus, porque você estava com o ouvido atento. A tomada virou uma ilustração, virou uma mensagem de Deus para a tua vida. É isso que você é. Você quer crescer uma essa tomada aí. Essa tomada. E você está reclamando deles que ligaram tudo numa tomada, uma hora você vai pagar. Igual a eles. Porque você não está vendo quem pôs do seu lado, você não está vendo quem... Sim, que coisa linda. E foi muito bacana. E depois eu fiz uma oferta pela tomada também. Michel, obrigado. Tio, obrigado. Muito, muito bom, muito gostoso esse papo. É gostoso conversar. Tempo bom demais. Espero ter mais oportunidades de aprender com você. Eu que aprendo aqui. Foi muito, muito gostoso. Amém. Muito bom. Também não quero ser a tomada que desliga. Gostei dessa. Querido, você que está assistindo esse podcast, muito obrigado por você estar aqui.
Não esquece de seguir o Michel nas redes sociais, ele tem uma live, né? Todo dia. 6 horas. Agora eu tô fazendo de segunda a sexta, tipo. Segunda a sexta. Segunda a sexta, 6 horas da manhã. E aí você faz a live às 6 da manhã com o Michel, segunda a sexta, e faz com a Quírios às 10 da noite. Já ora 2 vezes por dia. Às 9? Às 10. Às 10? 480 dias de oração. 400 dias de oração. Que coisa. É bem gostoso. Desde que começou a pandemia, a gente começou. Deus abençoe, não esquece de compartilhar esse programa aqui. Deus abençoe. E tudo quanto fizer prosperará. Amém. Amém.